Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BRM News, o seu podcast diário que compila as principais notícias sobre negócios, inovação, tecnologia, economia e política dos mercados regionais brasileiros. Sou Lucas Comarello, estou com meu colega Renan Torres aqui hoje. Olá, Lucas. Olá para quem nos acompanha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BRM News, seu podcast diário sobre tudo aquilo que movimenta e impacta os mercados regionais. E hoje falaremos sobre o novo Parque Log Sul Capixaba, que pretende transformar o sul do Espírito Santo em um novo polo logístico e industrial. Sobre os cafés capixabas premiados na China e ainda os destaques econômicos e políticos do dia com a decisão do Copom e disputa em torno da taxa Selic e a tensão política no Rio de Janeiro. E começando aqui pelo Espírito Santo, o governador Renato Casagrande pretende lançar ainda neste ano o Parque Log Sul Capixaba, um plano estratégico para o desenvolvimento logístico e econômico da região sul do estado. Diferente do projeto do Norte, mais concentrado no hub de Aracruz, o novo plano busca uma visão integrada para uma região que ainda sofre com desvantagens competitivas, como a ausência dos benefícios fiscais da Sudene. O projeto, coordenado diretamente pelo vice-governador do estado, Ricardo Ferraço, e conduzido pelas consultorias Newwise e Graph Infra Consult, parte de setores que já se destacam na região, como a mineração e a indústria de rochas ornamentais. Mas, por outro lado, também mira pela reativação de ativos que hoje são ociosos, como a unidade de tratamento de gás da Petrobras em Anchieta, que pode ser usada no futuro para armazenar carbono ou até produzir hidrogênio verde. A ideia é construir um plano integrado de desenvolvimento, um verdadeiro master plan que ajude a orientar investimentos, atrair fornecedores e gerar empregos, reduzindo o risco de fuga de empresas para o Rio de Janeiro. E outro ponto central é o uso estratégico de royalties do petróleo. Municípios como Presidente Kennedy, Marataízes e Itapemirim estão entre os que mais arrecadam no estado, mas ainda carecem de projetos estruturantes. O governo quer aplicar esses recursos de forma coordenada para transformar o Sul em um novo polo de crescimento capixaba. E o movimento é oportuno. Com a transição energética e a pressão por diversificação econômica, o Espírito Santo tem a chance de criar um eixo produtivo complementar ao norte, aproveitando melhor sua base fiscal e sua vocação portuária. E falando em projeção internacional, duas empresas capixabas ganharam destaque na Feira Internacional de Comércio e Investimentos de Macau. A Café Chiara foi premiada entre os melhores cafés lusófonos e a startup Farmly conquistou 3 reconhecimentos: o melhor grão torrado, melhor blend para expresso e o prêmio geral de melhor café da feira. A Farmly, criada há 6 anos, conecta produtores de café especiais diretamente a torrefadores e importadores, eliminando intermediários e promovendo negociação mais justa. Hoje já reúne mais de 2.000 produtores do Brasil e da Colômbia, e o Prêmio Macau marca o início de sua expansão asiática com um escritório local para acessar o crescente mercado de café na China. Mas nem tudo são boas notícias. O bloqueio no ramal ferroviário de Piraquiaçu, em Aracruz, já ultrapassa 10 dias e acumula prejuízos estimados em 50 milhões de reais, segundo o Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo. O ramal é estratégico porque conecta a estrada de ferro Vitória-Minas à região portuária de Aracruz, essencial para o escoamento de cargas industriais e minerais. O presidente da Findes, Paulo Baraona, alertou que a continuidade das interrupções ameaça a credibilidade do Estado como um hub logístico nacional. E no agro, o Conilon Capixaba segue fazendo história. Foram negociadas 51 mil sacas de café robusta na B3, com vencimento em novembro, um recorde desde que o contrato futuro começou a ser negociado. Mesmo com a volatilidade recente e a recuperação da safra asiática, o Conilon brasileiro vem ganhando espaço em instrumentos de proteção e precificação. O Espírito Santo lidera essa transição, com produtores cada vez mais inseridos no mercado de derivativos e preparados para lidar com as oscilações de preço. E falando de macroeconomia no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que amplia a licença paternidade no Brasil. O texto prevê uma transição gradual, 10 dias nos primeiros 2 anos, 15 dias a partir do terceiro e 20 dias depois do 5º ano de vigência da lei. A proposta busca equilibrar impacto fiscal e modernização das relações de trabalho. Ao criar o salário paternidade e permitir o fracionamento do afastamento, o projeto aproxima o Brasil de práticas internacionais, ainda que de forma gradual. É o avanço institucional que deve ser bem recebido pelo mercado de trabalho formal. E o grande destaque do dia é a reunião do Copom. A expectativa unânime do mercado é da manutenção da Selic em 15% no ano,
com uma comunicação prudente por parte do Banco Central. A leitura predominante no mercado é que o Banco Central vai reconhecer a melhora das expectativas de inflação, mas sem sinalizar cortes antes do início de 2026. O ambiente ainda pede cautela, a atividade segue resiliente, há pressões fiscais no horizonte e 2026 será um ano eleitoral. Mesmo assim, parte do mercado já aposta em cortes a partir do primeiro trimestre do ano que vem, caso as expectativas se ancorem mais rapidamente. E ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a manutenção da taxa Selic em 15%, dizendo que, se fosse o diretor do Banco Central, votaria pela redução imediata. A fala de Haddad reforça o contraste entre a visão política e a técnica. Enquanto o Banco Central privilegia credibilidade e controle de expectativas, o governo busca estímulo à atividade. O embate deve continuar, mas a sinalização de independência do Banco Central segue sendo um ativo de confiança para o investidor e o grande marco institucional do Brasil. Agora, no cenário internacional, Donald Trump assinou uma ordem executiva reduzindo de 20% para 10% as tarifas adicionais sobre produtos chineses, formalizando um acordo com Xi Jinping para conter o envio de insumos usados na produção do fentanil. A medida cria uma trégua comercial até 2026 e alivia o clima entre as duas maiores economias do mundo. Para o Brasil, há reflexos positivos, menor pressão sobre commodities, melhora do apetite por risco e chance de reabertura de diálogo em setores sensíveis como o aeronáutico. A Embraer, inclusive, foi diretamente afetada pelas tarifas americanas e registrou um lucro líquido de R$ 289 milhões só no terceiro trimestre, bem abaixo do resultado do ano passado, mas com uma receita recorde e carteira de encomendas históricas. E apesar da queda de lucro, a Embraer se mantém sólida e deve ser uma das principais beneficiadas com a distensão comercial entre Washington e Pequim. A redução de custos com importação de peças e o diálogo diplomático entre Brasil e Estados Unidos são fatores que podem destravar valor nos próximos trimestres. E outro dado relevante vem das remessas de brasileiros nos Estados Unidos. Mesmo com a valorização do real, o volume de envios cresceu 2,8% este ano, chegando a 1,7 bilhões de dólares. E esse aumento reflete uma política migratória mais rígida e o uso crescente de ferramentas digitais e criptomoedas para transferências internacionais. O Banco Central já discute regras para o setor, o que tende a trazer mais transparência e inclusão financeira. E agora, falando de política, no Senado o governo conseguiu eleger o capixaba Fabiano Contarato, do PT, como presidente da CPI do crime organizado. A disputa foi apertada, mas garantiu maioria governista na comissão. Contarato promete uma condução técnica, mas o desafio será evitar que a CPI se torne um palco político. O relator Alessandro Vieira pretende priorizar o combate à lavagem de dinheiro, o tráfico e a corrupção, temas sensíveis para o setor produtivo formal. E na Câmara segue a disputa entre os projetos antiterrorismo e antifacção, acirrada após a fala de Lula classificando como matança a operação policial no Rio de Janeiro. O embate pode influenciar o ritmo de votações e ampliar a tensão entre Planalto e Congresso. De um lado, a oposição quer acelerar o endurecimento da lei. Do outro, o governo tenta evitar excessos jurídicos que ampliem custos de compliance e margem de interpretação. E no Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Isabel Galotti votou pela cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O julgamento segue, mas o voto da relatora reacende o tema sensível, que é o uso de estruturas públicas em campanhas estaduais. Caso a decisão seja confirmada, o Rio passará por nova eleição, o que pode gerar instabilidade temporária e impactos fiscais regionais. E assim encerramos mais um episódio do BRM News. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, compartilhe com sua rede. Estamos disponíveis no Spotify, no YouTube e no Instagram. Estamos de volta amanhã e até a próxima. Até mais, pessoal.